que vai ser muito bom, tá? E hoje nós vamos estudar sobre o último evangelho, que é o evangelho de João. Pode passar o slide. Quem aqui já leu o livro de João? Amém, a Larissa. Muitos irmãos já leram o livro de João. Começando, né, irmão? Já está lá, já? Já foi? Os 3? Isso aí. Então, alguém já leu o livro de Mateus, Marcos e Lucas? Amém? Alguém já leu mais de uma vez esses livros? Eita, mas o povo é bom, viu? Alguém percebeu uma diferença entre esses livros e o livro de João? Percebe-se? Alguém poderia citar essa diferença que se percebe no livro de João? Não começa com genealogia. Alguma outra diferença, assim? Não é bem uma diferença, assim, sentiu uma... Parece que Mateus e Marcos e Lucas estão numa vibe e João está em outra vibe. Oi? Ótimo ponto. Exatamente. São 2 pontos de destaque, né? Na verdade, os 3 pontos, né, que foi a minha mãe, a Milena e a Larissa citaram, realmente são 3 pontos cruciais que se destacam em João. João, ele é mais emocional. João, ele é mais reflexivo. E João, ele não cita, diferente de Mateus e Lucas, ele não cita as genealogias. E João, as informações que tem em João são diferentes das informações que nós encontramos nos outros 3 evangelhos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles são Exatamente, porque eles são parecidos. João não é um evangelho sinótico. Então, se no dia do vestibular... brincando, mas a gente está no ensino médio, né? Tudo isso. No dia do vestibular... Então, irmão, se um dia alguém perguntar para você, João é um evangelho sinótico? Você vai dizer, não. Se a pessoa disser sim, você pega um pedaço de pau, mete a panela. Mas não é. São 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, porque são parecidos. João, ele vai apresentar uma proposta completamente diferente, como nós falamos. Muitos dos relatos que nós encontramos em João, nós não encontramos nos outros evangelhos, e muitos dos relatos dos outros evangelhos, nós não encontramos também em João. Tá? Mais na frente a gente vai entender porque o motivo de João ser dessa forma. Quem foi João? Foi um apóstolo. João foi discípulo, tá? Alguém sabe quem é esse irmão de João? É o irmão de Tiago. Os 2 filhos de Zebedeu. Os filhos do trovão, falado por Jesus, porque eles eram muito, intensos. Esse Tiago aqui é o mesmo Tiago que nós vemos em Atos. Valendo R$1 milhão. Não, irmãos. O Tiago de Atos, quem já viu o Tiago de Atos aqui? Alguém já leu essa parte? Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vamos ver um proeminente líder que se destaca, que é Tiago. Tá? Depois da morte e ressurreição de Cristo, nós temos um destaque para Tiago, tá? Um líder da igreja em Jerusalém, que ele tem um grande destaque de liderança. Aquele Tiago de Atos, quase certeza, é quase homogêneo em todas as perspectivas teológicas, que aquele Tiago é irmão de Jesus Cristo, tá? E ele assume um papel de liderança na igreja, tá bom? O Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele é um dos primeiros a morrer na perseguição. Se eu não me engano, ele é partido ao meio, né? Sei, não lembro desse detalhe. Mas ele é ele é o primeiro apóstolo a morrer.
esse Tiago aqui, o Tiago apóstolo, ele é o primeiro a morrer, tá? E aí o Tiago que nós vemos em Atos, no decorrer, ele é o irmão de Jesus Cristo, que foi um grande líder, tá bom? Oi? É o irmão de Jesus, né? É o irmão de Jesus, essa aí eu acho que é o irmão de Jesus mesmo, né? Menina? É o irmão de Jesus, irmão. Não tem como a gente saber de tudo, não. João foi o último apóstolo a morrer, tá? Tem uma passagem... né? É o irmão de Jesus. João, ele foi o último apóstolo a morrer, tá? Estima-se que ele viveu em torno de 100 anos. Legal, né? Viveu Ô, irmão, pode perguntar. Irmãos, era como hoje. Como hoje. Aham. Eu não vou saber lhe dizer com certeza como que era a medida do tempo. Porém, quando a Bíblia ela é traduzida para a nossa língua, é feito as proporções equivalentes, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros, né? Então, digamos que na Bíblia, no escrito original estava registrado em metros. Só um exemplo, né? Então, quando a Bíblia é traduzida para nós, ele faz a proporção. Ele coloca, em vez de ele colocar 1000 metros, ele vai colocar na unidade de medida que a gente conhece. Entendeu? Então, para eles, realmente era 130 anos. Porém, irmão, assim, eu tenho quase certeza, tá bom? Que o cálculo era muito parecido com o nosso. Porque o nosso calendário, ele é um calendário romano. Augusto, né? Se eu não me engano, cada nome de um mês é um deus, uma entidade, né? Uma entidade não, tipo uma figura importante, ou é romano ou é grego, mas eu acho que é um romano. Por exemplo, você vai ver que muitas das festas que existiam era o sofismo de verão, entendeu? Por exemplo, a festa se eu não me engano, de quadrilha, era tipo isso, era um culto a um deus. Então era muito parecido. Tanto é que o calendário judaico até hoje, por mais que eles usem, né, o tempo, eles não consideram Jesus Cristo Deus. Então eles não contam o ano a partir do nascimento de Jesus, entendeu? Eles contam o ano conforme o dia que a Bíblia diz que o mundo foi criado. Então, para eles, a gente tem 5.000 e poucos anos. Você sabia para o judeu? A Terra tem 5.000 e poucos anos. Para o judeu. No Papa, né? Do Gregoriano, no Império Romano, né? Na Igreja Romana. Então, os judeus, eles tinham um tempo muito parecido com o nosso. Então, os judeus, eles acham que a Terra tem 5.000 e poucos anos. Entendeu? Eles acham isso. Essa contagem antes e depois de Cristo é uma contagem cristã que o cristianismo inundou o mundo. Então, os judeus... Tanto é que tem judeu que acredita que o mundo acaba com 6.000 anos. Mas eu não acredito nisso, tá? É só uma curiosidade. Tá bom? Estaria perto, né? Enfim, mas é muito parecido, irmão, viu? Por isso que tem sempre aquela diferençazinha, mas é muito parecido. Esse tempo de contagem é algo muito... Depois eu posso pesquisar e trazer para os irmãos, tá bom? Enfim, João, ele foi o último apóstolo a morrer. Acredita que ele morreu ali com seus 100 e poucos anos, né? Foi exilado para a ilha de Patmos, né? Pode passar o slide. Então, ele é o último apóstolo a morrer. Ele pega um pouquinho, né, das crises que a igreja do segundo século teve. A gente vai ver isso em outro momento. Vamos lá.
quais são a importância do livro de João? Primeira importância, João ele evidencia, irmãos, nós vamos ver isso com muito detalhe mais na frente, evidencia o fato de que Jesus é Deus. Evidencia o fato de que Jesus é Deus. João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18, vai trazer aquela conhecida mensagem, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, vírgula, era Deus. Não é isso? Está desse jeito aí? Se for NVI, está desse jeito, tem até a vírgula. Então, João ele vai mostrar o fato de que Jesus é Deus. Nós vamos ver com mais detalhe mais na frente isso, tá? João parece escrever a parábola para um público que tinha necessidade de entender e ser doutrinado sobre a divindade de Jesus. O livro de Mateus foi escrito mais ou menos ali, Mateus, Marcos e Lucas. Eles foram escritos aproximadamente entre 30, 40 e 50 depois de Cristo. Ou seja, 20 a 30 anos depois que Jesus Cristo morreu. O livro de João ele foi escrito entre 80 a 90 anos depois de Cristo. Ou seja, cerca de 50 anos que Jesus Cristo morreu e uma diferença de quase 20 anos ou mais dos outros escritos. Então, os desafios e o público que João escrevia já era um outro público, já eram outras pessoas. Tanto é que, quando João escrevia o livro o Evangelho de João, ele estava nascendo doutrinas como o gnosticismo, que foi uma das piores heresias que existiram na história do cristianismo. Uma das piores heresias que existiram na história do cristianismo. Então, João escreve um livro e ele foca nisso, porque um dos desafios de João é exatamente enfrentar essa questão, a divindade de Cristo. Ele faz uma defesa muito grande disso. Então, para nós, cristãos, é muito importante o livro de João, porque se você quer uma convicção de que Jesus Cristo é Deus e é o Senhor, você vai no livro de João. Tem uns bestão, né, que tenta ler o que não está lido, né, o que não está escrito, e fala besteira, mas é coisa de gente ignorante. E João, ele é praticamente irredutível a isso. São coisas que não tem como se discutir ao fato. João apresenta esse fato: Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Amém? Então, por que isso acontece? Por que João vai nos trazer um livro diferente de Mateus, Marcos e Lucas? Como eu disse para os irmãos, quando Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, teve aí mais de 20 anos para que as pessoas pudessem fixar na mente aquilo que estava escrito. Quem aqui já leu, deixa eu pensar aqui uma série aqui, não vou dizer livro, vou falar a série. Sei lá, quem aqui conhece a história dos Três Porquinhos, sei lá. Né? Todo mundo conhece a história dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, né? Mas vocês sabiam que a história da Branca de Neve não foi escrita, não foi inventada por Walt Disney? Quem sabia disso? A história da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida é dos irmãos Grimm. Contos europeus. E é bem mais sangrento, irmãos. Na história real da Chapeuzinho Vermelho é sangue, meu irmão. É um negócio mais feio. E aí o Walt Disney pegou e criou aquilo que a gente conhece hoje. Ninguém conhecia e ele vai conhecer. Então, quem não conhece, irmão, sobre isso é porque tanto de vez é igual o filme da Lagoa Azul, né? Que passa na sessão da tarde, né? Irmãos, quem é antes de 2000 e nunca assistiu o filme da Lagoa Azul, fez alguma coisa errada na vida, né? Quem aqui sabe o que é a Lagoa Azul? A Sarinha não vai saber, né, o que é a Lagoa Azul. Hã?
A gente sabe até o que vai dizer, né? Porque, irmãos, deu tempo para a gente aprender. Então, fazia muito tempo que os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, estavam. Então, as pessoas já tinham aquelas informações gravadas. E aí, João pega e escreve um livro complementando aquilo, trazendo uma nova perspectiva, trazendo o que não se foi falado. Aí não tinha necessidade de João colocar a genealogia, porque já tinham colocado. Não tinha necessidade de João falar uma série de coisas, porque já tinha sido falada. Tá certo? Vamos passar para o próximo slide aí, por favor, Sarinha. Tá bom. O estilo literário. Uma marca literária joanina é o uso de muitas metáforas. Alguém sabe o que é metáfora? O Antônio sabe. Não se preocupe não, irmão. Não tenha vergonha de dizer que não sabe não, porque até um dia desse eu também não sabia não, tá? Então, João ele vai usar muitas metáforas, tá? E muitas delas são usadas para trazer um entendimento sobre isso. Se eu não me engano, metáfora é tipo uma comparação, né? Tipo, não é isso? Então ele traz uma comparação para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a multiplicação. Jesus ele vai falar aqui, ó, da multiplicação dos pães, em João capítulo 6, do versículo 1 ao 15, tá? Ele vai falar sobre a multiplicação dos pães. Aí no outro discurso, no mesmo discurso, ele vai falar o quê? Sobre o pão da vida. Jesus enche o bucho de todo mundo, né? Ele enche o pão. Tá todo mundo com fome aqui. Quem está com fome, irmão? Quem queria comer agora uma pizzazinha bem daquele jeito? Ninguém, né? Que todo mundo fit, né? Mas imagine aí, irmão, aquele baiãozinho de 2, irmão, com aquela carninha assada, aquela farofinha amarela. Irmão, eu estava lá em Campinas, mas estava para dar um passamento, irmão. Não tinha uma farinha, não tinha um baião de 2. Aí a Milena disse assim, irmão, vou falar muito de Campinas, viu, nos próximos meses. Né? Estava avisando logo. Aí a Milena, a irmã, vocês sabem o que é baião de 2, vocês comem lá? Aí a Milena, sim, eu faço muito lá em casa. Ela, pessoal, ela sabe fazer baião de 2. Aí eu disse, irmão, se você estralar um ovo assim, e aí é um prato que a gente chama bife do oião. Ah, é? E o que é oião? Não, irmão, o olho grande. O olho grande. Sim, bife do olhão, né? É porque tem gente que vai para São Paulo e fica tentando falar certo. Eu não mudo meu sotaque, não, irmão. Amor, fecha a porta, por favor, irmão. A pessoa fala porta, eu não posso falar um oião, né? Então eu sou livre para ser cearense, né? Então, amados, ele vai aqui fazer o quê? Imagina que eu chegar para vocês e dizer assim, tá todo mundo com fome. Paguei pizza para todo mundo fica esbaforido de tanto comer pizza. Aí tá todo mundo cheio, aí Jesus vai chegar e dizer, eu sou a pizza da sua vida. Eu sacio você. Você não sente falta nenhuma. Ele cura um cego de nascença, e aí depois ele fala o quê? Confirmando que Jesus é a luz do mundo. Então ele traz o entendimento de que a pessoa não consegue ver, e depois ele mostra que ele é o quê? A luz do mundo. Aí ele vai mostrar, ele vai falar sobre o quê? No capítulo 11, ele vai falar sobre a ressurreição física de Lázaro. Sempre que nós estudamos sobre a ressurreição de Lázaro, o que é que nós pensamos? Que Lázaro, todo mundo diz, rapaz, já viu aquelas pregações sobre Lázaro, né? O corpo estava fedendo, porque já fazia 3, os cientistas falam que 4 dias já é estado de putrefação, não sei se é essa palavra. Sei não, irmão. Putrefação, né? Pronto, o corpo já está ficando podre, né? Fedendo, né, irmão? Eu me lembro que eu tinha um trauma, irmão, de defunto, que eu fui num velório uma vez, quando eu era criança, irmão. Tão grande, eu era criança, mas aí você sabe como é que é filho de pastor, né? Você tem que ir para tudo. Eu com 6 anos de idade, irmão, andava em velório como quem anda em mercado, irmão. Ô, coisa triste. Aí teve um velório de um filho de uma irmã da igreja, não está mais aqui, por isso que eu estou contando a história, meus respeitos. Faz muito tempo, eu tenho 27 anos, ou faz 21 anos, não é isso? Tinha 6 anos de idade. Então, aí eu tinha uns 6 para 7 anos de idade, irmãos. Aí eu fui, irmãos, pelo amor de Deus, o corpo já estava fedendo. E era o defunto deitado, uns algodão deste tamanho na venta do defunto.
E o menino inchado, que morreu numa pancada na cabeça. Eu fiquei quase uma semana sem dormir. Toda vida que eu fechava meus olhos, a tia Eusilene lembra, que a tia Eusilene é patrimônio. Quando eu fechava meus olhos, no dia, irmã, tia Eusilene, no dia que Deus levar a senhora, a gente vai fazer um banco ali e botar no seu nome no banco, viu? Porque está daqui antes de nós. E aí, irmãos, toda vida que eu fechava os meus olhos, irmãos, eu via aquele defunto, irmão. Oh, coisa horrível, irmão. E é porque tinha uns 2 dias que tinha morrido. Imagine Lázaro. Então, sempre que se falava de Lázaro, trazia essa ideia de ressurreição, do poder que Jesus tinha sobre ressuscitar os mortos. E aí, logo mais na frente, ele começa a ensinar sobre a ressurreição e a vida. Então, João, ele trabalha com essas metáforas para tentar fazer a gente entender. Então, está vendo como são coisas que a gente nem sabia, mas que tem na nossa mente. E por que a gente entende que Jesus é o pão da vida? Porque Jesus encheu o bucho do povo com pão. Por que nós conseguimos meditar sobre a profundidade da ressurreição? Porque Jesus nos ensina em Lázaro, João nos ensina através do Espírito Santo em Lázaro sobre a seriedade que era a ressurreição para aqueles dias. Então, irmãos, isso é obra do Espírito Santo e é isso que nós encontramos em João. Pode passar o slide, Sarinha. Uma forma de compreender as metáforas e seus significados é perceber que João traz na pessoa de Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus faz a mesma coisa, João vai fazer a mesma coisa com as festas. Sempre mostrando Jesus no clímax da festa. Ele vai mostrar a festa dos tabernáculos. Quando ele fala da festa dos tabernáculos, misericórdia, mano. É para vocês verem, irmãos, que é a graça de Deus que faz acontecer, viu? Então, nessa festa dos tabernáculos, nós encontramos o clímax em Jesus. Né? Nós encontramos o clímax em Jesus, mas Jesus ele vai falar o quê? Nessa festa, ele vai mostrar que ele é a luz do mundo e ele é a água viva que sacia toda sede. Essa festa era para celebrar a provisão de Deus em meio ao deserto, onde não tinha água. E nessa época do ano, sempre acontecia uma escassez de água, por conta do horário, do clima que mudava. Então, o Senhor Jesus Cristo, nessa festa, João apresenta o ensinamento de Jesus sobre ele ser a água da vida. É como você chegar no sertão e dizer, olha, o meu Deus, Ele é provisão na tua vida, assim como a água é provisão para a tua plantação. Irmãos, quer ver um sertanejo triste? É quando ele perde o feijão, quando ele perde o milho. Você vai ver um sertanejo triste. Mas o Senhor chega, como a mensagem do Evangelho é chegar para essas pessoas, assim como a chuva prospera a tua colheita, eu prospero a tua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é isso que a palavra de Deus vai fazer através de João, tá? Como a gente falou no começo, João, pode passar o slide, Sarinha. João apresenta uma linguagem mais reflexiva, tá? Então ele é mais intenso, João ele é mais emocional, porque os 3 primeiros evangelhos, eles trazem informações, mas João ele não escreve só informações, porque eles já tinham entregado essas informações. João escreve o que está no coração dele. João escreve o que foi fruto da intimidade com o Senhor. João ele não escreve somente o que ele calculou e entendeu, ele escreve o que ele viu, o que ele sentiu. Um homem vivido, experimentado no Senhor, que pode dizer, olha, eu passei necessidade, mas o Senhor proveu. É muito fácil chegar aqui e pregar. Deus é o Deus que, se você for fiel ao Senhor, como eu falei aqui no início, em suas finanças, Deus vai te prosperar, Deus vai cuidar de ti. É muito fácil a gente chegar aqui com esse discurso, mas é real quando nós passamos por momentos em que nós olhamos e dizemos, Senhor, nós precisamos de um milagre. E aí nós vamos ver lá, e realmente o Senhor faz um milagre. Como esse mês eu disse, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre nas minhas finanças. Irmãos, e eu tinha feito um cálculo e aprendi com a Milena, né, minha esposa me ensinou a anotar tudo que eu gasto, irmãos, porque é incrível, irmãos, mulher
é uma coisa que ela melhora o homem, tá? Por isso que eu amo fazer coisa com homem bem casado, porque se você faz uma coisa com um homem bem casado, a mulher dele vai fazer ele fazer as coisas certas. E ela me ensinou, eu era jovem, mas era pela fé. Aí gastando, mês que vem, se der, a gente paga o cartão, se não der, né? E aí eu sempre anoto, faço os cálculos. Eu disse, eita Deus, esse mês apertou. Mas eu declarei, Senhor, vai fazer um milagre mês que vem. Irmãos, e aí veio entrou os rendimentos mensais, a gente fez o cálculo e sobrando dinheiro. E eu, não pode, Milena. Irmãos, eu passei um dia todinho. Deus, de onde é que está vindo esse dinheiro? Irmão, eu calculava. Irmão, eu só descobri quando eu peguei gasto por gasto e coloquei no papel. Não sei como, o banco pegou um valor da fatura e adiantou para o próximo. E em vez dele cobrar, por exemplo, ele cobrou a primeira em agosto. Em vez dele... A gente está aí em setembro, né? Cobrou a primeira em agosto. Em vez dele cobrar de setembro, ele cobrou aumentou um mês lá no final. E eu disse, como é que pode um negócio desse? E ainda, para não dizer que foi só o banco, né? Ainda não teve jeito, irmão. Teve uns R$100 que não bateu de jeito nenhum. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor provê. Exatamente do mês que eu disse, Senhor, esse mês, para o que eu quero fazer, eu preciso de um milagre. E o Senhor proveu. Então, quando eu chego aqui para vocês e digo, olha, irmãos, se você for fiel ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, Deus vai prover na sua vida, é porque eu garanto a você que o Senhor Deus tem provido na minha vida. Porque eu garanto a você, porque eu vi o multiplicar de Deus por conta da nossa fidelidade. É porque eu garanto a você que na minha vida, na vida da minha esposa, por conta da nossa fidelidade, da nossa adoração a Deus, através dos nossos dízimos e oferta, o Senhor multiplicou e tem multiplicado e tem superabundado em nossas vidas. Então, eu não estou falando aqui, irmãos, de boca para fora. Eu estou falando para vocês o que eu experimentei em Deus. E é isso que nós vemos em João. João, não dizendo que os outros evangelhos, eles não tinham base para aquilo, mas eu estou dizendo que João é um cara que experimentou. Ele viu, fazia 90 anos que ele pregava a mensagem do Senhor. Então, esse é o João que nós encontramos, tá? Pode passar o slide, a gente correndo contra o tempo. Como eu disse, né? João, ele vai focar nisso, para a gente entrar para o próximo tópico, tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom, já a gente entra. O próximo tópico, a gente vai ver um pouco das heresias que João enfrentou em seus dias. Então, João, ele foi um apóstolo, quando ele escreve o seu livro, que o público dele, realmente tinha uma necessidade de entender que Jesus era Deus. Porque a igreja estava enfrentando essa crise, a divindade de Cristo. As pessoas parece que duvidavam que Jesus... Apareceu um cara um dia desses aí dizendo, né? Até meu pai estava falando, um cara renomado aí no Brasil, que Jesus não é Deus. Então ele tem que rasgar, irmão, metade da Bíblia. Porque a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é Deus. Tá bom? Pode passar. Então, João, ele vai se concentrar nisso e ele vai se concentrar em outro ponto. Ele vai se concentrar em uma ênfase muito grande na figura do Espírito Santo de Deus. É em João que nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele vai enviar o Consolador e ele vai nos fazer lembrar, nós vamos ver em João 16, o Senhor Jesus falando sobre o Espírito Santo de Deus, que ele convencerá o mundo a respeito da mensagem do Evangelho. Então nós vamos ver em João um destaque muito grande a respeito da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, João, quando ele escreve esse livro aqui, ele viu Atos capítulo 2 acontecer, ele viu a igreja acontecer, ele viu o batismo com o Espírito Santo, ele viu os inúmeros sinais e maravilhas que aconteceram na pregação dos apóstolos. Ele está dizendo, cara, ele pode falar com total propriedade que o Espírito Santo de Deus é a força motriz da nossa igreja, da nossa vida. Amém? Então, João, ele vai focar bastante nisso. Eu acho que eu repeti 2 slides. Pronto. Pode passar. Então, recapitulando até aqui, nós vimos que, se você puder gravar alguma coisa, grave isso. O Evangelho de João vai se concentrar em fundamentar um dogma imutável da igreja. Jesus é Deus.
qualquer lugar, qualquer pessoa que de alguma forma venha ferir essa verdade, que Jesus, que é o Espírito Santo e que Yahvé é Deus, não aceite. Fuja. E se tiver a oportunidade, bote o dedo na cara depois da pessoa e ainda diga, seu herege, vá se converter. Porque isso é um absurdo. Jesus é Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Então, João, quando ele escreve esse livro, esse evangelho, ele vai estar enfrentando algumas heresias que se tornaram muito fortes. Por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo, no segundo século, a gente vai ver isso, segundo um dos grandes historiadores da igreja, ele disse que o gnosticismo foi tão intenso contra a igreja do Senhor, que eles quase triunfaram. Quase. Mas nada prevalecerá contra a igreja do Senhor, né? Então, eles acreditavam em uma realidade dualista. Alguém sabe o que é uma realidade dualista? Pode falar, irmão, não tem vergonha não. Oi? Material. Muito forte essa questão de espírito e matéria. Eles viajavam muito nisso daí, tá? Então, eles negavam algumas doutrinas, como a criação divina. Eles negavam a encarnação de Cristo. Olha aí, por que é que João vai fazer um evangelho completamente cristológico? Eles negavam a encarnação de Cristo e eles negavam a ressurreição do corpo. Como é que se prega o evangelho sem a ressurreição de Cristo, irmãos? Se é a partir da ressurreição de Cristo que nós temos vida. A salvação vinha através do conhecimento de gnosis, acerca da verdade e a origem e destino na alma. É como se eles vivessem assim, uma coisa muito profunda. Eu acho que até tem esses loucos aí até hoje. Pode passar aí. De todas, como eu falei, né, nenhum foi tão perigosa, nem esteve tão perto de triunfar como o gnosticismo. Os gnósticos criam que tudo fosse matéria, era essencialmente má, e o que era espírito era bom. Então, o que é que eles diziam? Tudo que é matéria é mal. Nada de matéria presta. E tudo que é o espírito é bom. Isso justificava eles não crerem na encarnação de Cristo. E aí o que é que eles acreditavam? Olha aí que viagem. Tinha uns que, como a matéria é mal, o que é que eles faziam? Se automutilavam. O que é que o diabo faz com os adolescentes hoje, irmãos? Quando estão passando por crises emocionais. Não tem sentido a mutilação, mas é um mal real nos adolescentes. Eu já vi jovens, irmãos, que quando elas sugavam a camisa, estavam todas cortadas. O argumento é diferente. Mas o mal é o mesmo. Jovens que se mutilam, irmãos, e romantizam isso quando estão passando por crises emocionais. Elas se cortam com gilete, de sangrar mesmo. Quem é jovem aqui sabe o que é que eu estou falando. Com certeza já teve um colega que passou por isso. O negócio é sério. Então, eles diziam o quê? Que como a matéria é mal, eu tenho que fazer mal, tenho que denegrir o meu corpo físico. E aí eles iam para o outro extremo. Só é bom o meu espírito e o meu corpo é mau, não importa nada. Então aí eu posso fazer o quê? A libertinagem. O que é a libertinagem? Eles acreditavam que eles podiam se prestar a todo tipo de imoralidade sexual, que não tinha problema, porque só é bom espírito, então o corpo poderia se prostituir da forma que queria. Irmãos, todas as vezes, se você for estudar todos os deuses que as pessoas seguem, elas seguem deuses que dão permissão para a libertinagem e a imoralidade sexual.
As religiões que muitas vezes têm mais adeptos, com exceção do cristianismo, são religiões que dão acesso à libertinagem sexual. Sabe por que é que Jezabel conseguiu tantos seguidores? Porque ela pregava uma doutrina que permitia às pessoas a saciar os seus desejos carnais. As doutrinas, muitas vezes, eu não estou aqui julgando ninguém, não estou citando nome de ninguém, mas que arrastam mais pessoas em suas denominações, são muitas vezes denominações que se dizem cristãs e evangélicas, que mais suavizam o mal do pecado. A Igreja Católica, Deus julgue a doutrina e a intenção deles, mas hoje em dia, isso eu não estou ofendendo a igreja, eu estou ofendendo uma pessoa, um indivíduo. Muitas pessoas se dizem, eu sou católico, porque se criou-se uma escapatória. Eu sou católico. Não? Praticante. O que é católico praticante diz? Não, eu sou cristão. Mas como eu não sou praticante, eu faço tudo que não presta. Aí a pessoa prefere muitas vezes, não propriamente o catolicismo, ou isso acontece, irmãos, em igrejas evangélicas também. Tem pessoas que saem de uma igreja que tem uma palavra mais dura para ir para uma igreja que tem uma palavra que elas sabem que não vai ser cobrada, porque as pessoas sempre estão procurando um Deus que vai permitir que elas saciem os seus desejos carnais, que facilite a sua vida, tá? Então, os gnósticos, eles tinham essas duas características. Pode passar. Só para a gente fechar. Porque é que, por mais que o nosso corpo seja mau, nós temos que lembrar que foi por causa de algo feito em nosso corpo que nós corrompemos o nosso espírito. E esse corpo, ele não é que ele vai ser destruído, mas ele vai ser transformado. A gente, irmãos, a gente vai ter um corpo glorificado. A gente não vai ser espíritozinho com asa, não. Nós teremos um corpo transformado. 1 Coríntios capítulo 15. No último dia, na transformação e tal. Então nós teremos um corpo transformado. Quando nós pecamos com esse corpo, nós sujamos o nosso espírito perante Deus. Então isso aqui dos gnósticos é loucura, tá? E nós vamos ter o quê? O docentismo, tá? O que era o docentismo? E eles foram muito, como é que eu posso dizer? Muito reais e contemporâneos a João. O que é que eles acreditavam? Era o entendimento de que Jesus não havia de fato assumido a natureza humana. Eles não acreditavam que Jesus assumiu a natureza humana. Era como se Jesus fosse só uma aparição. Entendeu? Tipo, como se fosse um fantasma. Daí o docentismo do grego, dokel, parecer, tá bom? E sendo assim, tipo, uma espécie de fantasma, de aparição. Jesus, ele não veio a ser homem. Ele só, tipo, aparecia o rosto de Jesus. Aí nós vamos lá em João, 1 João capítulo 1. Lá, 1 João, se você puder abrir. Capítulo 1 do versículo 4 ao... Capítulo 4, versículo 1 ao 2. 4. O que é que ele vai dizer? Amados, não creio em qualquer... Todos acharam? 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Segundo João, só passa uma página praticamente. No capítulo 7, no versículo 7 ao 11, só tem um capítulo, segundo João. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Ele não está falando que vai sair, ele está falando do presente, estava acontecendo lá.
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é enganador e o anticristo. Era esse tipo de gente que João estava combatendo aqui. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não pertence no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem pertence ao ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa. Não era nem para a gente abrir a porta. Nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se praticante de todas obras malignas. Mas eu não estou dizendo que a gente vai sair agora tocando fogo nas igrejas que são hereges, não é isso, pelo amor de Deus, irmão, não é para você matar ninguém, nem bater em ninguém, não é igual aquele pregador que disse, que tinha que matar todo mundo, não é isso, pelo amor, nós somos amor, nós amamos as pessoas, mas esses homens, eles não toleravam, irmãos, a heresia. Nós estamos batendo palma, comprando ingresso, para muitas vezes ver hereges e falsos profetas falar. Estamos compartilhando vídeos no YouTube. Estamos dizendo, não, deixa o bichinho, nós somos uma igreja só. Irmãos, eu não sou igreja com falso profeta, não. Eu sou igreja com Jesus Cristo e com os irmãos santos que amam o Senhor. E que servem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou por nós. É esse Jesus que eu sigo. Aquele que confessa algo contrário a isso, não me chame de irmão, porque eu sou irmão somente daqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, é o único Deus, é o único Senhor, e somente a Ele prestarei culto. Somente esses que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas é que são meus irmãos, porque essa é a igreja do Senhor. Nós temos que ser firmes. A palavra de Deus diz, estejais prontos para defender a doutrina da fé. E não fique imaginando que eu estou dando indireta para alguém que eu não estou, não, irmãos. Não vem ninguém na minha mente, só vem uma coisa: a igreja do Senhor, de forma pura, santa e íntegra. Amém? João, ele vai abranger algo muito importante. Abra a palavra de Deus lá no livro de João. A Bíblia diz, que por falta de conhecimento, o povo padece. Irmãos, isso é fato. São dois pontos. Por falta de conhecimento, nós padecemos. Por nós não entendermos e não estudarmos a Bíblia, muitas vezes nós amarramos a nossa vida em falsos ensinos e deixamos de desfrutar a coisa de Deus. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ver que eu estava, na minha vida, deixando de desfrutar de uma realidade do Senhor, porque eu acreditava em falsas doutrinas. Irmãos, pessoas que são irredutíveis em seus argumentos, que não aceitam ser contrariadas de jeito nenhum, tomem cuidado. A palavra diz, escute tudo e retém o que é bom. A gente tem que ter sempre, tudo que me falam, que eu ouço, eu tento analisar para ver de onde é que vem aquilo. Se é bom, se é mal, mas tem gente que impõe algo em nós. A única coisa que deve ser imposta sobre nós é as verdades irredutíveis do Evangelho. Fora isso, irmãos, sempre vá na Bíblia, tá bom? Então, abra a Bíblia lá em 1 João capítulo 1, João capítulo 1, Evangelho de João, a partir do versículo 1, que diz assim, no Evangelho era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não os derrotaram. Irmãos, isso daqui, esse versículo, ele é... Não está aí não, viu? Pode passar. Ele é crucial para a mensagem, para a nossa fé, irmãos. Ele faz parte de um dogma imutável da igreja, a divindade de Jesus. Jesus é a palavra, Logos.
essa palavra do grego que existe logos, alguns definem como sabedorias, mas na Bíblia Almeida, alguém tem a Bíblia Almeida revisada aí? Se eu não me engano é o verbo, né? Na Almeida. Na NVI vai ser a palavra, né? Não é isso? Eu acho que a NVI é palavra. Eu não sei o que é na NVT, porque são as duas mais palavras também, né? Que são as mais conhecidas. Então vai dizer o quê? O verbo, o que é que a gente aprende em português? Que verbo é ação. Essa se traduz verbo porque não existe uma tradução mais adequada no português para a palavra logos. Logos é uma palavra que tem um sentido de ação, o poder de criar, o poder de fazer, o poder de acontecer. Por isso que se coloca verbo, pelo aquilo que foi dito e acontece. Então, passa aí, por favor. O que é que ele vai dizer? Não, aí passou demais. Volta. Pronto. No princípio, olha o que é que ele vai dizer. Vamos olhar aqui, irmãos. No princípio, aquele que é a palavra. Então, nós vemos aqui que a palavra era alguém. Vocês concordam? Estou certo, os professores de português? O que é que está dizendo? No princípio era que é aquele que é a palavra. Então, aqui, eu acho que o sujeito da frase, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia entender isso, ó, e usar isso na minha vida. Ó. O sujeito é a palavra, né? É, Antônio? Se não for, não discorda não, deixa quieto. Tá? Então, aquele que é a palavra. Então, ele está dizendo que a palavra é uma pessoa, a palavra é alguém, a palavra tem personalidade. E é o que nós vemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, quando João vai nos mostrar que Jesus, o homem do cavaleiro branco é Jesus, estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Aí nesses dias vi uma pessoa na internet, aqui de Sobral, dizer que isso aqui não é Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Não tinha ninguém para botar o dedo na cara dele, chamar ele de herege, como eu disse. Irmãos, nós temos que estar aptos para defender a nossa fé. Não ofende a Igreja Batista Ágape, não, ofende Jesus. Nós não podemos aceitar isso. Então, aqui é Jesus, a palavra. E aí ele vai dizer, ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, Deus e a palavra são pessoas diferentes aqui. Porque ele estava com Deus e era Deus. Então, são duas pessoas diferentes. A palavra é Jesus, é Deus. Irmãos, eu coloquei aqui, quem quiser se aprofundar sobre essa questão de... Qual é a sua versão, irmã? É Almeida? Ela mudou um pouquinho, né? Aqui, irmãos, quem quiser se aprofundar um pouquinho, abram lá em João 17:5, por favor, irmãos. João, no capítulo 17, versículo 5, só para a gente... 17, versículo 5. Aqui, alguém entendeu o que é que ele está se referindo aqui? A Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não é isso? Gênesis capítulo, antes do mundo ser criado. É o que é que ele vai dizer em João capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Quem é que estava lá com Deus? Jesus. The Chosen. Antes que o mundo existisse. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 2, Filipenses capítulo 2, versículo 6 vai dizer o quê? Que ele sendo igual a Deus. Ele sendo igual a Deus. Não, ele não tomou sobre si ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. E se fez servo. Irmãos,
depois, quem puder, eu anotei aqui algumas referências, quem quiser estudar sobre essa questão, Jesus é Deus, se aprofundar, eu anotei aqui algumas referências bem diretas, tá? Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreus 1:8, 2 Pedro 1:1 e 1 João 5:20, tá? Quem quiser esse slide, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu posso estar mandando. Mas isso daqui, irmãos, são versículos claros que afirmam a divindade de Jesus Cristo. Irmãos, se nós não formos convictos de que Jesus Cristo é Deus e de que Ele veio em carne, nós não estamos crendo no Evangelho. Nós não estamos crendo no Evangelho. Pode passar, Sarinha. Irmãos, quando nós entendemos que Jesus Cristo é Deus, vem aquela pergunta: quantos Deus nós temos? Um. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes. Mas é um único Deus. Não é 3 deuses que representam um, não. São 3 pessoas diferentes que são só um. Pedro, como explica isso, irmão? Chegar na glória. Senhor Deus, aí tudo vai abrir a nossa mente, tá? Mas nós temos que ser convictos disso. Oi? Mas não é assim. Porque nós vemos, é uma forma de entender, a gente tem que entender assim. Eu vou me aprofundar um pouquinho, pode falar, irmão Roberto. Mas não se foquem nesse raciocínio. Porque vocês podem estar dizendo que eu, Pedro, sou o presbítero Pedro, sou o tecladista Pedro e sou o esposo da Milena. Só que aqui é eu, Pedro, aí tem outro Pedro aqui, como eu estou, e tem outro, só metáfora, nunca vai ter, outro homem ali, como Pedro, esposo da Milena. Vocês estão entendendo? Eu entendi. Exatamente, a gente vai ver um pouquinho mais. Só na glória. Então, a gente só vai entender a plenitude da Trindade quando nós chegarmos no céu. Mas nós temos que nos fixar em conceitos. Um deles é Deus, Yahvé, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tem canto por aí que diz que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa. Não. O Espírito Santo é uma pessoa e nós vamos ver isso aqui na Bíblia, tá? Vamos lá. Pode passar aí o próximo slide. Deus, Jesus e Espírito Santo são 3 pessoas distintas com personalidades e sentimentos. Não entristeça o Espírito Santo. Dá para entristecer um vento? Dá para entristecer uma força ativa? Quem é que se entristece? Uma pessoa. Aí ele vai dizer, porém os 3 são Deus, o único Deus. Jesus nos deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Jesus, ele diz que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Se fala isso para um vento? Porque, irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, quando vinha, falava a palavra ruar, que é o original, isso significa vento. Irmãos, realmente, em alguns momentos do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo de Deus se manifestava no Antigo Testamento, nós vemos aquilo como um vento. Mas nós vamos entender uma coisa, pode passar aí. Quando é que o homem viveu a plenitude da sua santidade? Antes de Adão e Eva pecar, não é isso? E o que é que nós vemos em Gênesis capítulo 1? O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Nós vimos agora em João que
Jesus é a palavra, e ele estava com Deus no princípio, e Deus estava lá também. Então, antes do mundo existir e do homem pecar, nós vemos o que? Os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos os três lá. E aí o homem peca. Quando o homem peca, pode passar o slide? Quando o homem peca, irmãos, o que é que acontece? Quando o homem peca, nós não vemos com frequência, quase, na verdade, nós não vemos nem falar. Eu acredito que em alguns momentos do Antigo Testamento, Jesus aparece. Mas nós não vemos se falar o quê? De Jesus no Antigo Testamento. No sentido pessoa, Jesus, pessoa. E nós vemos o Espírito Santo como um vento. É isso que nós vemos no Antigo Testamento. Nós vamos ver no Antigo Testamento Yahvé. Eu sou. Quem é Yahvé? Quando o povo de Israel eram pastores, eles chamavam Jesus de Elohim. Elohim é uma divindade. Eles não sabiam, eles sabiam que existia um Deus que era bom para eles. Eles sabiam que existia um Deus que provia para eles. Então, um dos nomes de Deus era Elohim. Aí nós vemos o quê? Nós vemos que eles se tornam escravos no deserto. E aí a figueira está pegando fogo. A figueira está pegando fogo. Eles estavam em meio de uma terra completamente idólatra, o Egito. E aí Moisés vai diante da figueira que está pegando fogo, e a figueira diz: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está pisando é santo. Moisés conhecia Elohim. Com certeza ele tinha, diante da revelação que Abraão tinha de Deus e tudo mais, ele tinha mais ou menos uma noção, mas ainda não tinha sido revelado em plenitude quem era Deus. Então, quando o Senhor diz para Moisés, ele diz assim, ó, Yahvé, que significa eu sou. Ele diz: eu sou o único Deus, somente a mim, ao teu Deus, adorarás. Então ali nós temos a revelação de Yahvé, eu sou. Ele é único, não há Deus como ele, não existe outro Deus além dele, Yahvé. E aí, até os dias de Jesus, eles vão se mover na revelação de Yahvé. Eles tinham um temor tão grande de Yahvé que surge a palavra Adonai, que significa Senhor. Aí vai ter aquelas outras coisas, Jeová Rafá, que tipo, se não me engano, Senhor dos Exércitos e tal. Oi? Senhor que cura e tal. Mas Yahvé, eu sou o único Deus. E aí o que é que acontece? Nós temos um encontro e nós vemos que Deus se manifesta através da pessoa de Jesus. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então nós entendemos aqui o Yahvé, Deus, e aí chega os dias de Jesus Cristo, como ele vai falar, irmãos. Eu botei um bocado de referência aqui, João 10:30, por causa do tempo nós não vamos ler todas elas, mas aqui todas as referências são Jesus, algumas delas referências, principalmente as duas primeiras, é Jesus dizendo que ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Eles vão dizer eles vão falar lá, o Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Salvador. E antes da gente ir, eu queria só que você abrisse a palavra de Deus, lá em João, capítulo 8, 58. Capítulo 8, versículo 58. Vamos abrir lá. João 8. Versículo 58. Acharam? O que é que Jesus diz? Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Êxodo 3, versículo 14. Abram aí. Êxodo 3, 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. É de vontade de correr doido gritando na rua, né? É muito incrível a Bíblia, né, irmãos? A palavra do Senhor. Jesus estava dizendo para eles: eu
sou Yahvé. Jesus, como vocês falaram, é uma das revelações de Deus. Uma pessoa, alguém com personalidade. O próprio Deus se fez carne por nós. E aí nós vamos ver... Pode voltar um pouquinho, Farinha, que tu passou aí. E aí nós vamos ver o Espírito Santo. João 16, do versículo 7 ao 11. Quem puder abrir aí, João 16, 7 ao 11. João 16. Ele vai dizer o quê? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ele diz, eu vou, mas eu mandarei o Conselheiro, o Espírito Santo de Deus. E aí, na época dos discípulos, Jesus se manifesta. E o que é que Jesus diz? Eu vim revelar o Pai. E aí ele manda o Espírito Santo de Deus. E o que é que ele diz que o Espírito Santo de Deus faz? Revela Jesus. Então o Espírito Santo revela Jesus e Jesus revela ao Pai. Por que é que Abraão via Deus e nós não conseguimos? Por que que Moisés viu Deus passar de costa e nós não conseguimos ver Deus? Por que é que Pedro, Tiago e João viu Jesus e nós não conseguimos ver Jesus? Porque a revelação de Deus que Ele disponibilizou para os nossos dias é o Espírito Santo de Deus. Então quando nós clamamos assim, Deus, eu quero te ver, Ele nos manda o Espírito Santo do Senhor. E aí o Espírito Santo nos revela Jesus e Jesus nos revela ao Pai. Por isso que nós somos conhecidos, irmãos, como o século do Espírito Santo. Todos os avivamentos que aconteceram, não apareceu Jesus lá, não apareceu Yahvé, veio o Espírito Santo de Deus. Os discípulos, antes do Pentecostes, eles não podiam sentir Jesus, eles não podiam sentir o Espírito Santo. Eles só sentiram o Espírito Santo quando o Senhor foi. E por mais que nós não venhamos a ver Deus, mas nós vamos ver um dia, nós vemos o Espírito, nós sentimos o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, uma igreja que despreza o poder do Espírito Santo não pode ser chamada de igreja. Uma igreja que não busca o Espírito Santo de Deus não está fazendo algo errado. Nós temos que estar com os nossos olhos atentos, todos os dias sendo cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a ter uma revelação de Jesus e uma revelação de Yahvé. Como eu disse para os irmãos, pode botar no último slide. Não tem como nós sabermos a plenitude da Trindade, mas um dia nós saberemos. E quando Jesus Cristo voltar, irmãos, os três ficarão claros em um. Nós iremos ver a Deus, nós iremos ver Jesus, e nós iremos estar cheios do Espírito Santo. Porque quem não estiver cheio do Espírito Santo, irmãos, não conseguirá ver o Senhor. Então, igreja, irmãos, vamos buscar a Deus. Quando você fechar a porta do seu quarto e você disser assim, Senhor, vem, o Espírito Santo de Deus virá. E Ele vai te mostrar Jesus Cristo. E você será convencido dos seus pecados. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos convence de quem nós somos. Ele nos convence do Senhor. Se você está escutando um evangelho que diz que você é bom, que você merece alguma coisa, fuja disso. Vá aos pés de Cristo e diga, Senhor, eu sou nada, mas em Ti eu sou tudo. Mas vocês já pararam para pensar que o que é o sacrifício substituto de Cristo? Sabe o que é? Ele pegou nós e Ele foi lá na cruz, colocou a nós na cruz, Ele foi lá e disse, Pai, eu quero sofrer por todos eles.
E ele foi lá e sofreu por todos nós. Isso é a expiação, a substituição. Mas já parou para pensar por que teve que ser Jesus? Poderia pegar um menino assim bonito como Roberto, forte, cara bom de Deus, crente, decente, forte no físico, no intelecto, no caráter. Esse aqui é um cara bom, vai morrer pelos outros. Mas não, tem que ser Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação não é somente sobre a morte, mas é sobre a vida. Ninguém no mundo poderia ressuscitar, porque todos nós tínhamos um pecado para ser cobrado de nós. Mas somente Jesus Cristo pôde olhar e dizer, ele desceu lá e disseram, não pode ficar aqui, porque nele não há pecado algum. E ele ressuscitou, e é em sua vida que nós encontramos, na sua morte, somos regenerados, e em sua vida nós encontramos salvação. Por isso que nós temos que andar na vida de Cristo. Por isso que nós não podemos colocar a nossa confiança em nosso braço. Por isso que nós não podemos esperar que um homem, que o pastor vai trazer uma mensagem, que eu e o pastor vai trazer a restauração para a sua vida. Mas Jesus vai. Irmãos, se não fosse o Senhor, tudo que eu falei aqui não teria sido dito. Assim como Deus me usou, Deus pode usar qualquer outra pessoa, porque a salvação está na vida de Cristo. Por isso que o Evangelho de João deixa bem claro que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos saber que Jesus, homem, morreu por nós e nos deu uma nova vida. Amém, irmãos? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, tá? Lembrando que sexta-feira, amanhã, às 7h30, nós temos a nossa oração, tá? Dos jovens, a nossa sala de oração. Vai ser fogo puro, tá? Em nome de Jesus. Tem a unção da lagartixa. Estou brincando, irmãos. Mas vai ser fogo puro, Deus